Como é que ele é? Boa noite a todos, amigos queridos. Que a paz de Jesus nos envolva e que nós possamos oferecer para a espiritualidade as condições necessárias para que ela haja em nosso favor, né? Que estejamos com o coração e a mente abertos para receber do mais alto aquilo que nós estamos mais necessitados. Nós vamos falar de um assunto que é muito comum na doutrina espírita. Todos nós já ouvimos falar da mensagem do Espírito de verdade a todos os espíritas, né, que é dado como se fosse um mandamento para todos nós. Na comunicação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, que é o próprio Mestre Jesus, ele vem nos fazer um pedido. E ele diz assim: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este é o segundo. E nós vamos tentar, na noite de hoje, não ficar só girando em torno da beleza dessa mensagem, mas vamos buscar elementos que nos permitam fazer uma autoavaliação, que nos permita entender se nós realmente estamos no caminho de cumprir esses dois mandamentos. Quando Kardec pergunta para os espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual era o tipo mais perfeito que havia na humanidade para que a gente pudesse seguir, os espíritos respondem a ele que é Jesus. Então, ali naquela resposta, e aliado a alguns comentários que a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma nova pergunta, um pouquinho mais à frente, mais ou menos nesses termos. Se Jesus era o modelo a ser seguido, é aquilo que existe de mais perfeito que nós temos que almejar, seguir, conseguir ser. Nós temos que nos modelar, nos moldarmos de acordo com os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Então, qual é a função do Espiritismo? Não é se Jesus já ensinou as verdadeiras leis de Deus. Qual que é a utilidade dos ensinos dos Espíritos? Já não estava tudo posto na mensagem de Jesus? E Kardec é bem corajoso em fazer essa pergunta, né, para os Espíritos. E os Espíritos vão responder para ele que Jesus ele empregava uma linguagem metafórica, ele utilizava muitas parábolas, porque na época a humanidade ainda não tinha a capacidade de absorver os ensinamentos de uma forma clara, para lidar com a lei de ação e reação, para lidar com a reencarnação. Ele sabia que nós teríamos essas dificuldades. Então, o que ele fez? Ele fez igual uma mensagem de WhatsApp, né, que a gente criptografa. Né? Todas as mensagens de WhatsApp, elas são criptografadas. Para quê? Para que a gente não tenha vazamento de informações, de dados pessoais. Então, Jesus fez mais ou menos isso. Ele empacotou a mensagem em forma de parábolas, em forma de ensinos que precisam ser aprofundados, que nós precisamos, como ele conta na parábola, né, do tesouro escondido, nós precisamos ir ao encontro dessa mensagem e nos esforçarmos para que a gente consiga entender a profundidade daquilo que ele veio nos trazer através daquelas historinhas. Então, os Espíritos deixam claro que agora chegou a hora dessas mensagens serem explicadas, desenvolvidas, porque nós já estamos mais maduros para receber isso. Então, esse é o papel do Espiritismo, é lançar luz sobre uma mensagem que Jesus trouxe há 2000 anos atrás. É explicar, é completar, é desenvolver, é fazer realmente luz em cima daquilo que já foi trazido.
e trazer um pouco mais também, né? Porque à medida que nós vamos nos tornando aí mais maduros em matéria de conhecimento espiritual, mais conhecimento vai sendo revelado para a gente. E aí tem uma mensagem interessante no livro do Emmanuel. Esse livro se chama No Portal da Luz. E ele faz essa pergunta: por que o Espiritismo? Se Jesus já trouxe a mensagem, por quê? Mais uma revelação para a humanidade. E aí ele vai desenvolver um raciocínio, ele vai dizer ali, logo no início da mensagem, um capítulo, uma mensagem pequena, ele vai dizer que todas as religiões são parcelas da verdade. Então nós, a verdade absoluta é a verdade divina, que nós ainda não temos o acesso a essa verdade completa. Nós ainda não atingimos uma evolução para chegar, como é um espírito puro, a entender em profundidade as leis de Deus. Nós temos uma pequena amostra, uma pequena noção dessas leis que nós ainda muito palidamente estamos tentando cumprir. Porque embora elas tenham sido trazidas há muito tempo, mais para frente no estudo nós vamos tentar mostrar como nós ainda estamos distantes de cumprir aquilo que foi trazido na primeira revelação. Então ele vem falar que as religiões, todas elas, são caminhos para Deus. São bênçãos e luzes da humanidade e para a humanidade. Então, por que o Espiritismo? E aí ele continua: tentemos esclarecer que as religiões tradicionais, embora tenham todo o mérito e a sua função muito bem estabelecida, elas trazem em si muitos preconceitos e dogmas. E aqui é a chave que nós precisamos trabalhar dentro da doutrina espírita. Acabar com esses preconceitos e dogmas. E aqui eu não estou falando só o preconceito que nós temos com o nosso próximo, não. Mas no sentido de ideias pré-concebidas mesmo, que nós trazemos de muitas reencarnações, que nos impedem de aprofundarmos na mensagem, porque nós estamos ali sempre buscando uma certa zona de conforto, uma estabilidade. Então a gente tem essas ideias pré-concebidas e tudo que a gente olha do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, do Antigo Testamento, a gente já traz enraizado na gente ideias pré-concebidas. E é isso que a gente precisa retirar. O Espiritismo vai trazer para a gente uma ferramenta, um modo novo de entender aquilo que foi trazido lá atrás, na primeira e na segunda revelação. A primeira revelação, as leis de Moisés, né, ali empacotadas nos 10 mandamentos, e a segunda revelação, a mensagem de Jesus no Novo Testamento. Então, esse é o papel, é nós retirarmos o nosso preconceito, renovarmos a nossa capacidade de olhar para os ensinamentos e enxergar algo além, algo mais profundo, algo que veio realmente para nos mostrar o caminho. Se os Espíritos nos respondem que precisamos ver Jesus, que ele é o modelo e o guia a ser seguido, nós precisamos ajustar as nossas lentes espirituais para que a gente enxergue na mensagem dele o que nós precisamos e o que nós temos de útil para a nossa vida. Porque às vezes a gente pega em grupos de estudos do Evangelho e a gente se perde na função do estudo. A gente fica assim: o que será que Jesus estava pensando? O que será que Jesus estava sentindo nesse momento? O que será que Jesus percebeu nessa cena, nessa criatura? E a pergunta certa não é essa. O Evangelho não é sobre Jesus. A pergunta que a gente tem que fazer, que é útil para a gente, é: o que Jesus quis me ensinar com isso? Qual a mensagem que está escondida aqui atrás? Que comportamento que ele quer que eu adquira me contando essa história? Essas são perguntas úteis
que vão fazer a gente refletir e mudar o nosso comportamento. Nós não temos ainda a capacidade de avaliar o que pensa e o que sente um espírito puro como Jesus. A nossa capacidade ela tem que ser direcionada para saber o que ele quer me ensinar com isso. É uma historinha boba. Tem ovelhas, tem pães, tem peixes, tem pastor. O que há por trás dessa história que eu preciso colocar na minha vida? Então essa é a pergunta, é olhar com olhos diferentes, é nós pensarmos e termos o cuidado de não repetir os erros do passado. Todos nós que estamos aqui já reencarnamos, talvez dezenas de vezes, depois que Jesus esteve conosco. E talvez nessas dezenas de vezes, nós tenhamos cometido os mesmos erros no campo da religião. Por isso que hoje nós estamos aqui, para tentar fazer diferente. Mas para fazer diferente, a gente precisa identificar em nós aquele padrão de comportamento que precisa ser modificado. Então, Emmanuel vem dizer para a gente, no livro Pensamento e Vida, que nós temos duas asas que vão conduzir o nosso espírito à presença de Deus. Olha como é forte essa expressão. Duas asas nos conduzirão à presença de Deus, ou seja, nos farão evoluir e nos farão chegarmos à condição de espíritos puros. São elas as asas da sabedoria e do amor. É isso que nós precisamos desenvolver na gente. Então ele vai dizer que o amor, acima de tudo, é serviço aos semelhantes. Não existe amor sem a disponibilidade de servir, de ajudar, de estar presente, de acolher. E aí ele segue dizendo que nós vamos nos iluminando e nos tornando mais belos por dentro quando nós aprendemos a servir. E aí a outra asa, que é a sabedoria, ela começa na aquisição do conhecimento. Mas é só o conhecimento que nós aprendemos no banco da escola? Não. Porque senão aquele que é privado desse direito básico, mas aquele que não pode, que não frequentou uma escola, ele passa uma existência inteira, então, sem adquirir conhecimento? Não. Porque esse conhecimento é aquele que Jesus fala na conversa com Nicodemos, que ele vai falar que é necessário nascer de novo para que a gente possa evoluir e atingir a condição de fazer os sinais que Jesus fazia. Nessa conversa, Nicodemos chega perguntando para Jesus como conseguir fazer aqueles sinais. Isso é mais ou menos o que Humberto de Campos vem nos trazer no livro Boa Nova. Ele dá uma nova... Na verdade, Humberto de Campos, ele vem mostrando um pouco além do diálogo, além daquilo que está no Evangelho. Então, Nicodemos tinha essa intenção, saber como chegar no nível espiritual de conseguir fazer os sinais que Jesus fazia. E aí Jesus responde que é necessário nascer de novo. Então, esse processo de nascer de novo é o que nos permite adquirir conhecimento. Não é só no banco da escola, mas é a vivência do dia a dia, é o nosso exercício de escolher, é o nosso exercício de ir para o caminho do bem ou para o caminho do mal. É isso que é adquirir conhecimento, que é adquirir sabedoria espiritual. Então, nós começamos dessa forma. E aí Emmanuel continua lá no Pensamento e Vida, falando sobre essas duas asas. Ele vai dizer que através do amor, nós nos valorizamos para a vida. Então, através do amor, nós nos tornamos pessoas valorosas, queridas, úteis. Mas através da sabedoria, nós somos valorizados pela vida. Olha que interessante, quando nós adquirimos um certo grau
de sabedoria, de conhecimento espiritual, às vezes a própria espiritualidade nos utiliza, ou seja, valoriza aquele esforço e nós passamos a ser instrumentos. Nós passamos a ser aqueles que estão agindo em favor do próximo. Então, por isso que é tão importante a gente desenvolver essas duas asas, amor e sabedoria. Por isso, Jesus vem pedir exatamente isso para a gente. Amai-vos e instruí-vos. E é interessante que existem umas pesquisas e a tradução do francês, quando foi psicografada essa mensagem de Jesus, ela não deixa claro se ele está se referindo amai a vós mesmos e instruí-vos a vós mesmos, ou individualmente, ou se ele está falando de uma forma coletiva. Amai-vos entre si, espíritas. Então ela abrange esses dois aspectos. É o amor por si mesmo, a instrução que nós precisamos para nós mesmos, mas também o amor por aqueles que estão ali no mesmo grupo, na mesma tentativa de evoluir que nós, aqueles companheiros de atividade, de tarefa doutrinária, de atividade espírita. Então é o amor por si mesmo e o amor de uma forma coletiva, o que ele vem nos pedir. E aí, quando nós seguimos um pouquinho mais adiante, a gente precisa começar a voltar o nosso olhar para o passado, para tentar identificar naqueles que tiveram mais próximos de Jesus, no comportamento dos seus discípulos, dos seguidores daquela época, padrões que sejam úteis para que a gente empregue nos dias de hoje. E aí existe uma mensagem de Eurípides Barçanufo que ele chama a atenção para a gente, especialmente nós espíritas, para que a gente volte o olhar para os primeiros mártires. Aqueles primeiros cristãos que sofreram perseguições, que foram ali colocados nos circos para serem comidos pelas feras, aqueles cristãos que foram presos, que foram açoitados. Ele vem dizer nessa mensagem, ela está no livro Doutrina e Vida, no capítulo 2. Ele vai dizer mais ou menos assim, que nós precisamos nos lembrar daqueles companheiros dos tempos apostólicos, daqueles que frequentavam as catacumbas, porque ali estava o verdadeiro cristianismo. E Emmanuel vai dizer isso também. A gente vai encontrar referências disso no Evangelho segundo o Espiritismo, falando que, assim, embora o cristianismo tenha sofrido muitas deturpações ao longo da história, foi utilizado de maneira, às vezes, opressora, de maneira cruel, para separar ao invés de unir. Apesar disso, a essência do cristianismo, ela permanece pura, mas que a gente pudesse fazer essa visita ao passado para a gente se inspirar a agir no presente. Então, quando a gente pega um livro, os romances de Emmanuel, principalmente aqueles primeiros, que vai tratar ali dos primeiros cristãos, que seria há 2000 anos, depois os 50 anos depois, o Ave Cristo. Esses 3 romances do Emmanuel descrevem como era o ambiente ali entre aqueles primeiros cristãos. E aí lá no Ave Cristo, lá para o capítulo, para a parte 2, mais para o meio ali do livro, Emmanuel descreve que aquelas catacumbas que eram, gente, os cemitérios da época, ele vai dizer com essas palavras, eram locais de profunda alegria. Parece que um contrassenso, como um cemitério
pode trazer para alguém profunda alegria. São coisas que nós corremos no dia a dia, né? De hospital e cemitério. Mas ali, aqueles cristãos, ele vai dizer, aqueles que estavam ali inquietos, desalentados no dia a dia, que sofriam aquelas perseguições, que eram oprimidos, a quem muitas vezes, às vezes, faltava tudo, faltava o que é de material, mas também faltava aquele acolhimento na sociedade em si, que era uma sociedade preconceituosa. Ele fala que ele deixa claro nesse capítulo do Ave Cristo que esses que sofriam à noite, quando eles iam para as catacumbas ali se reunir, ali era uma verdadeira festa espiritual. Olha como que ele coloca. Os cemitérios cristãos em Roma eram lugares de grande alegria. Inquietos e desalentados na vida de relação, com infinitas dificuldades para se comunicarem uns com os outros, ali, no lar dos mortos, os seguidores do Cristo encontravam o clima único, favorável à comunhão de que viviam sedentos. Ali eles se abraçavam com indizível ternura, cantavam jubilosos e oravam com fervor. O cristianismo daquela época não se limitava aos ritos sacerdotais. Era um rio de luz e fé, banhando as almas e arrebanhando os corações para a jornada divina. Então, olha que descrição mais sublime do verdadeiro sentido da fraternidade, do verdadeiro sentido que nós devemos buscar de união, de estarmos aqui não por obrigação ou por medo, mas por uma opção consciente, que aqui é o lugar que vai nos alimentar, que vai tirar a sede. É isso que nós precisamos, às vezes, ter em mente. Às vezes, em uma determinada fase da vida, nós podemos sim vir pela disciplina, né? Às vezes impostos pelo pai, pela mãe, quando somos jovens. Mas isso é uma fase. Depois nós precisamos adquirir essa consciência que estamos aqui, que desejamos estar aqui, que aqui é o melhor lugar para estarmos. Que aqui é o único local que vai fornecer para a gente o alimento que o mundo não fornece. Aqui é onde nós precisamos encontrar acolhimento, consolo. Aqui nós precisamos nos sentir pertencentes, úteis, parte. Então é isso que é o amai-vos, é o espírito do amai-vos espírita. É nós voltarmos a sentir a alegria sincera de estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então é um movimento que a gente precisa fazer com relação ao passado, mas que nós precisamos trazer aquilo que era bom e útil e necessário e verdadeiro para o nosso presente, colocando calor humano nas nossas relações aqui dentro da casa espírita. É isso que precisamos avaliar, como anda o nosso sentimento quando estamos aqui. Durante uma fase, como eu disse, é natural que às vezes venhamos com uma certa dificuldade. E se mesmo assim, nos dias atuais, percebermos, não, existe uma dificuldade em ir à casa espírita, venha assim mesmo. Mesmo que não lhe traga naquele momento a alegria e o prazer. Porque provavelmente existem companhias espirituais que estão suscitando em você esse sentimento e essa ideia, né, para que você não venha naquele momento. Mas é o momento que você mais precisa vir. Mas, em regra geral, nós precisamos vir com essa alegria que aqui estamos encontrando o alimento e a água que vai nos dar sustentação para seguirmos a caminhada. E aí, quando nós tratamos desse primeiro aspecto ligado ao amor, nós vamos partir um pouquinho para que a gente faça uma avaliação como anda
o nosso aspecto no campo da instrução. Todos nós conhecemos, alguns provavelmente sabem de cor, né? Muitos de nós viemos das igrejas católicas, né? Às vezes já tivemos passagens aí por igrejas evangélicas, e isso não é problema nenhum. Então, muitos de nós conhecemos, sabemos às vezes de cor, os 10 mandamentos. Então, quando olhamos para o nosso passado espiritual, e nós olhamos para a história da humanidade principalmente, a gente percebe que aquela mensagem que foi trazida para Moisés naquele momento, e que nós chamamos de primeira revelação, ela tem aspectos divinos, leis divinas que são imutáveis, que são aspectos daquilo de mais puro, de mais próximo, que nós conseguimos chegar das leis de Deus. Então, ela tem essa parte. E ela tem uma parte que é humana, que são regras que eram aplicadas naquela época para regular a sociedade. Então, Kardec também vai fazer esse comentário. Logo lá no início ali, tem perguntas no Livro dos Espíritos a respeito. Tem um primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não Vim Destruir a Lei, que ele vai fazer esses comentários, que existe a parte divina e existe a parte humana, necessária daquela época. Da parte divina, que são os 10 mandamentos, que Kardec julgou útil colocar como as leis morais. Então, essas leis são leis divinas, né? Nós temos a lei de justiça, amor e caridade, nós temos várias leis ali, a lei de sociedade, a lei de destruição. Tudo isso também estava presente no Antigo Testamento e nos 10 mandamentos. E às vezes nós olhamos para trás, lemos os 10 mandamentos e às vezes a gente tem a tendência de falar assim, estou ticando todos, estou no caminho certo. Mas quando a gente vai buscar na origem dos 10 mandamentos, na origem das palavras, da tradição judaica, do comportamento daquele povo, a gente percebe quão superficiais nós estamos sendo. Primeiro porque aqueles mandamentos foram adaptados para que eles se encaixassem na cultura romana na época de Jesus. Então, na época de Jesus não, ali pelo ano 300 e pouco, quando o cristianismo se tornou uma religião, né, do Império Romano, foram feitas várias adaptações, porque o primeiro dos mandamentos é: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. E esse mandamento ele foi suprimido. Quando nós pegamos uma Bíblia, né, com uma tradução normal, não existe esse mandamento: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Então, nós fomos, ao longo do tempo, fazendo adaptações. Nós retiramos também mais um mandamento, que é aquele do descanso, né? Guarda o dia de sábado para santificar aquilo que o Senhor te ordenou, como o Senhor te ordenou, para santificar aquilo que Ele criou. Quando nós vamos buscar naquela cultura, a gente acha assim, nossa, é natural a nossa interpretação. Nós precisamos então retirar um dia para descansar, não fazer nada. É uma interpretação que muitos de nós às vezes trazemos. Só que para aquela cultura, vai além disso. Naquela época, quando Moisés recebeu esse mandamento, nem os animais, nem os escravos, qualquer pessoa tinha nenhum direito. Não tinha direito a nada. Esse foi o primeiro mandamento que dava às pessoas um direito ao descanso. Então, naquele momento, surgia ali: você não pode plantar nem colher em um dia da semana. Então, você dava à terra o tempo necessário dela se recuperar.
O seu animal não pode trabalhar. Então você dava ao seu animal o direito do descanso. Nem o seu servo, que não tinha um descanso também, pode trabalhar. Nem tua filha, nem teu filho. Então era um dia em que você dava direito às coisas da criação de se recuperarem do movimento frenético da vida. Mas era muito além disso. Muito além disso. A tradição mandava que a partir da sexta-feira, ao pôr do sol, não se fizesse mais nada. Mas o dono da casa ele tinha que alimentar os seus animais, então ele alimentava e ele preparava um verdadeiro banquete. E naquele dia, qualquer pessoa que estivesse passando por uma cidade, qualquer peregrino, qualquer pessoa sem teto, era convidada a partilhar da alimentação daquela casa. Só que era diferente. Não era o fazer a caridade, não era dar a esmola. Era você sentir aquele como o seu irmão, o seu igual. Agora você imagina você repetir um ato desse por 40, 50 anos, exercitando esse hábito de fraternidade. Qual o efeito que isso produzia nas pessoas? Ainda hoje, quando um judeu entra numa sinagoga, independente dele ser judeu ou não, tá? Quando alguém entra numa sinagoga, numa sexta-feira à noite ou num sábado, ele é convidado por todas as pessoas a partilharem do alimento. Tem um rapaz que é um espírita judeu chamado Álvaro Mordecai. O Álvaro conta que ali nos Estados Unidos, se eu não me engano em Nova York, é uma das maiores comunidades judaicas que existe ali fora da Terra Santa. E ele conta que ele foi com um grupo de amigos numa sinagoga. E ele já avisou, falou assim, olha, se prepare, porque nós seremos convidados para muitos jantares. E ele disse que adentrou a sinagoga e todos, ao final das orações, chegaram convidando, era um desconhecido, um estrangeiro ali, né, dentro daquela comunidade, para partilhar do jantar. Então era como se fosse um forasteiro, um peregrino, e imediatamente ele se sentia pertencente. E ele conta que desde criança, a família dele, toda judia, desde criança ele está habituado a isso. Aos sábados a casa se enchia de pessoas para partilhar. E aí ele fala que aos sábados o pão que é servido, ou o vinho ou o suco de uva que é servido, ele é servido de uma forma diferente. O pão não é dado na mão da pessoa. Porque quando você dá na mão, aquilo ali está simbolicamente representando um ato de esmola. E aos sábados não é dia de esmola, de fazer caridade. É o dia que o outro tem para se sentir meu irmão. Então o pão é jogado à distância, na mão das pessoas, para lembrar a todos que aquilo ali é um grupo de irmãos, de pessoas iguais, independente de se conhecerem ou não. Então, são atos que às vezes nós olhamos, não entendemos a cultura, não conhecemos a cultura e nós achamos talvez que está ali por acaso ou que são coisas inúteis. Outro exemplo da nossa superficialidade, às vezes, em avaliar os ensinamentos trazidos. O dar falso testemunho. Eu acho que se eu perguntar para vocês, o que vocês acham que é dar falso testemunho? A última vez que eu fiz essa pergunta, a pessoa respondeu, aí você não julgar ou você não dizer alguma coisa sobre o seu próximo que você não tenha certeza. Então isso é dar falso testemunho. É quando você não viu, mas você diz que viu,
quando você não presenciou, e você diz ali, coloca como se você tivesse visto, tivesse certeza. Então você incrimina alguém. É uma interpretação que foi passada para a gente durante várias reencarnações, provavelmente. Mas para quem está na cultura judaica, é muito mais profundo. Quando a gente percebe, por exemplo, nas cartas de Paulo, ele fala muito em testemunho. Nos livros de Emmanuel, quando a gente pega o romance Paulo e Estevão, tem uma passagem interessante, quando Paulo encontra o casal que o acolheu no deserto, chamado a Prisca e o Áquila, quando ele encontra, e a Prisca e o Áquila tinham sofrido várias e várias perseguições, na época que o cristianismo ali estava realmente sendo muito perseguido. Então eles começaram aquela conversa com Paulo, está narrado em Paulo e Estevão. E à medida que eles iam contando dos açoites que eles sofreram, Emmanuel coloca, e Paulo exultava de alegria. Agora você imagina um amigo seu contando que foi assaltado, foi açoitado, que foi castigado, que ficou preso, que passou fome. E você ali exultante de alegria. O que isso quer dizer? Peraí, que amigo é esse, né? Por que ele ficou feliz com isso? Porque ele entendeu que Deus achou eles dignos, prontos, preparados para o testemunho da fé. E eles haviam vencido essa prova. Então, o não dar falso testemunho é isso. É quando nós nos comprometemos no plano espiritual, antes de renascermos, em fazermos determinadas coisas, em trabalharmos determinados comportamentos em nós, e às vezes chegamos aqui, nos esquecemos, não queremos olhar para dentro, não queremos modificar nossas atitudes, nossos hábitos, nós estamos dando falso testemunho. Nós estamos fugindo àquela prova e aquele compromisso que nós assumimos no plano espiritual. Olha como é muito mais profundo do que nós estamos acostumados a ver. Olha como nós precisamos nos instruir mais, conhecer um pouco mais da cultura, um pouco mais da história, um pouco mais dos hábitos, das escrituras, para que a gente consiga retirar realmente o significado espiritual profundo. Porque se nós formos olhar assim, todos nós provavelmente estamos dando falso testemunho. Porque quais foram as promessas que fizemos no mundo espiritual? O que nós já conhecemos de doutrina espírita? Quantos anos já estamos aqui? O que nós já temos de conhecimento? Será que estamos nos portando de acordo com aquilo que nós já sabemos? Será que o nosso esforço diário de olharmos para dentro, de domarmos as nossas más tendências, aqueles sentimentos que nós ainda carregamos com dificuldade dentro de nós, um olhar mais invejoso, uma crítica, um hábito da maledicência, de nós ficarmos ali observando a vida do outro, criticando, julgando. Isso tudo é dar falso testemunho daquilo que nós já sabemos, do conhecimento que nós já temos. Então é isso que a gente precisa, é ir um pouquinho além, de uma forma mais profunda. Mas para isso, a gente tem que se desvencilhar daquilo que nós venhamos carregando encarnações e reencarnações, que nos deixou acomodados. A gente aprende a olhar de uma certa forma e a gente fecha a nossa capacidade de raciocinar e de pensar para que a gente chegue um pouquinho mais profundo no texto. A gente bate o martelo, isso é isso. E a gente não para, às vezes, para raciocinar que aquilo pode dizer, querer dizer, coisas muito mais profundas, que nós estamos ali nadando na superficialidade, cometendo os mesmos erros das vidas passadas, dando falso testemunho mais uma vez. Então,
Essa é uma reflexão que cada um precisa fazer. E cada um está em um momento diferente, está às vezes numa condição espiritual diferente, de amadurecimento, ou ainda com resquícios aí da infância, né, entrando numa juventude espiritual. Então é o que cada um vai conseguir fazer através do olhar para dentro de si mesmo. É uma coisa que só nós podemos fazer. Só nós temos a capacidade de acessar o nosso interior, o nosso íntimo e fazer essa avaliação. E buscar chegar a um consenso se estamos ou não de acordo com aquilo que nós já aprendemos, que nós já conquistamos. Como andam as nossas asinhas? Será que nós já conseguimos alçar voos mais altos, mais elevados, com aquilo que nós sabemos? Porque nós temos à nossa disposição uma caixa de ferramentas que nos permite realizar muitas coisas. Mas para isso, nós precisamos empregar a vontade. E não é só a vontade da boca para fora. É uma vontade seguida de atitudes, de esforço. E não é fácil. Porque às vezes, por exemplo, se quisermos escalar o Morro do Cruzeiro, colocando aquilo ali, fazendo uma metáfora com a nossa evolução, nós podemos pegar a estrada, nós vamos dar uma grande volta, nós vamos contornar toda a montanha, nós vamos subir bem devagar, nós vamos chegar lá em cima. Nós vamos gastar talvez um pouco mais de tempo, né? Nós vamos precisar de um certo esforço. E a diferença de altitude, ela vai ser muito pequena. Então, às vezes, nós não vamos nem sentir. Mas também tem um caminho, um outro caminho, que seria escalarmos a pedra. Ah, mas é muito difícil. Mas Jesus, imaginemos que ele tenha ido na nossa frente, ele já deixou ali as esperas para que a gente chegue lá, coloque a nossa cordinha, nosso ganchinho, a gente está ali amarrado e vamos subir pela pedra. Aí a gente percebe uma grande diferença de altitude, dependendo do esforço que nós empregarmos. Mas para isso precisa de preparo físico. Então, às vezes, em uma reencarnação, você vai conseguir subir uns 5, 10 metros. Nossa, mas isso não é nada. Mas aí na próxima você está com o fôlego renovado, com o seu preparo físico mais em dia, e aí você consegue subir 50, 100 metros. E existem espíritos que sobem uma quantidade muito grande, como o Paulo, por exemplo, como o Chico Xavier, por exemplo, que conseguem ali, através do seu esforço, galgar grandes altitudes em pouco intervalo de tempo. Porque uma vida de 90 anos perante a eternidade não é nada. Então, que a gente possa fazer essa reflexão do quanto nós queremos subir e o quanto de instrumento nós já temos para realizar isso. Pedindo, é claro, todo o apoio do Mestre Jesus, da espiritualidade que nos assiste, para que a gente possa sair vitoriosos nessa existência. Muito obrigada a todos. Jesus nos abençoe, nos acompanhe até os nossos lares. Tenham todos uma ótima noite.